Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para repor aquela nossa aula, tá certo? Para algum de vocês que por algum motivo não teve condições de assistir, né? Essa semana aqui estamos no período de rodízio na nossa sala de aula. Não poderia deixar com qual, né, muitos de vocês assistissem essa aula aí, tá bom? Até porque esse conteúdo é um conteúdo que ficou para nossa avaliação, então teríamos que ter toda essa parte, né, esse cuidado para quem não esteve na aula, né, estava na parte remota, poder assistir e conseguir compreender o nosso conteúdo, tá bom? Então, como ciente de toda a situação, nosso material que está como conteúdo da avaliação é o nosso capítulo 6, tá bom? Operações com polinômios. Dentro desse conteúdo, deu para a gente ver, ainda em sala de aula, o que é um polinômio, as suas subdivisões, do que é um monômio, um binômio, um trinômio, a parte do que é um termo algébrico, um coeficiente numérico, a parte literal, como é que a gente calcula um grau de um monômio, que são monômios semelhantes, né? Toda essa parte aí foi vista em sala de aula. O grau de um polinômio, da mesma forma. Chegando em adição, chegando em subtração, simplificação, mas toda essa parte aí deu para a gente trabalhar ainda em sala de aula, tá bom? Nas aulas desta semana, o que ficou faltando para muitos, né, que não esteve presente, foi a parte de multiplicação e divisão, para que a gente pudesse encerrar o nosso material, tá bom? E assim dizer que o material ficou completo com todo o conteúdo visto para todos vocês, tá certo? Então, na página 88, temos aí multiplicação de monômio ou polinômio, tá bom? Então, bora lá. Trabalhar multiplicação. Multiplicação de monômio por polinômio. Tá certo? Na página 88. Acompanhe esse material aí, página 88. Então, temos assim na leitura do material. Além das operações de adição e subtração, podemos encontrar também situações em que seja necessário realizar uma multiplicação de monômios ou envolvendo polinômios de maneiras em geral. Isso pode ser observado na geometria. Como exemplo, considere um retângulo em que as medidas de suas dimensões tenham como referência certa variável A, como mostra a figura. Essa variável A é só um exemplo, mas vocês sabem que ela pode vir com qualquer uma outra e o trabalho se dá da mesma forma, tá bom? Então ele trouxe aí o exemplo de um retângulo onde sua base media 3A e a sua altura media 2A. Ele diz, calcule a área. A gente sabe que área é o cálculo de multiplicação, tá? Então, se é multiplicação, 2A multiplicado por 3A, tá certo? O que é que a gente vai deixar aqui como uma observação que vai fluir demais para os estudos de vocês, que vai facilitar aí vocês fazerem uma compreensão melhor. Primeira coisa que eu tenho que fazer como observação é multiplicar número com número, tá certo? Só é possível a gente fazer a multiplicação de número com número. E com relação à letra, a gente aplicar a propriedade. Propriedade de potência, tá? A gente aplica a propriedade de potência. O que é que diz a multiplicação de potência de mesma base? Repete a base e soma os expoentes, tá bom? É isso aí que fica como uma observação bem nítido para vocês. Então, se eu tenho que multiplicar número com número, eu vou fazer aqui 2 vezes 3, que vai resultar em 6. Como eu vou aplicar a propriedade de potência, eu vou repetir a base, que nesse caso é A,
como eu não tenho expoentes, eu vou imaginar aqui o numeral 1, que a gente já sabe que tem o numeral 1. Então, 1 mais 1, 2. Muito simples a resolução de multiplicação de polinômios, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos deixar essa observação aqui ao lado, tá? Para a gente se guiar nela. Onde ele diz, então, concluindo, na multiplicação de monômios, multiplicamos os coeficientes numéricos, não é isso? Número com número, e as variáveis, fazendo uso da propriedade de potenciação na multiplicação de potência de mesma base. Então, o conceito da multiplicação de potência de mesma base é isso aí. Repete a base e soma os expoentes. Vamos ver mais um exemplo que está aí no material. 3A multiplicado por 5A ao quadrado. Então, coeficiente numérico com coeficiente numérico, 3 vezes 5 que daria 15. A vezes A é a mesma base, eu vou repeti-la, tá? Então, se aqui eu tenho 1, 2 com mais 1, 3. Muito simples aí, gente, fazer um cálculo desse tipo, tá? Muito simples aí. Professor, e quando eu tiver mais de uma variável? Vamos observar o exemplo C. Menos 5x ao cubo com y ao quadrado, multiplicado por 7x ao cubo com y. Se eu tenho sinal, da mesma forma a gente vai fazer o jogo de sinal. Então, mais com menos, menos. 5 com 7 aqui multiplicado, 35. E vamos às variáveis. 3 com 3, não é isso? Que está lá, 6. E 2 com 1, 3. É mais fácil termos o entendimento dessa forma aí. Muito simples calcular multiplicação, ok? Na página 89, a gente tem mais alguns exemplos aí. Onde temos, né? Ele diz aí. E agora, quando tiver mais de uma operação, a gente pode fazer aquela parte distributiva. O exemplo que eu tenho aí, 2y multiplicado por 3y mais 4. Vou seguir a mesma linha de raciocínio. Eu vou usar as mesmas questões que estávamos usando até o momento, aquelas como observação. De forma individual, tá? Cuidado, com calma, a gente vai multiplicando cada um deles. Então, 2 vezes 3, 6. Y vezes y, y ao quadrado. Estou usando a propriedade, somando meus expoentes e repetindo a base, tá bom? Mais 2 vezes 4, 8. Eu não tenho ninguém para multiplicar com y, eu vou repetir ele. Tá certo aí? Um exemplo desse tipo também muito simples, de seguir a mesma linha de raciocínio. Passado adiante, a gente chega na página 90, onde ele traz assim agora, multiplicação de polinômios, preste atenção, por polinômio, tá? O que é que eu vou seguir? Vai mudar alguma coisa? Não, gente, não vai mudar nada. A linha de raciocínio, a mesma. A gente só vai ter mais alguns números a serem multiplicados, mas a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio, tá bom? Ele traz aí uma observação abaixo. Os cálculos numéricos podem apresentar formas alternativas e curiosas. Como exemplo, veja uma forma alternativa de se calcular a multiplicação por meio de decomposição de cada fator. Ele traz um exemplo aí. Essa multiplicação que faz uso da propriedade distributiva, ela pode ser compreendida por meio da geometria no cálculo de área. Temos mais outros exemplos. Então, de forma geral, para qualquer multiplicação de polinômios, devemos multiplicar cada termo, ou seja, um de cada vez, de um polinômio pelo termo dos outros e adicionando os produtos obtidos, tá bom? Vamos ver aí o material quando ele traça assim, ó. Ele trouxe um exemplo A mais B multiplicado por X mais Y. O que é que a gente observa aqui? Dois termos também multiplicado por mais dois termos. Seguindo a mesma linha de raciocínio,
com calma, a gente faz a multiplicação do primeiro termo pelos dois de lá. Então, A vezes X, AX. A vezes Y, AY. Multipliquei meu primeiro termo pelos dois de lá. Agora eu vou multiplicar o meu segundo termo, que é o B, tanto pelo X também quanto pelo Y. Então, B vezes X, BX, e B com Y, BY, tá? Para esse tipo de exemplo, a gente não tem monômios semelhantes, mas pode acontecer de tiver, né? Pode acontecer de ter um monômio semelhante aí durante essas multiplicações. Então, se tiver, faz uso da propriedade da mesma forma, usando aquela parte de jogo de sinais. Se for iguais, soma, conserva o sinal. Se for diferente, subtrai e repete o sinal do maior. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente observa que todos os meus monômios, eles não são iguais, né? Eles são todos diferentes. Ele não tem nenhuma parte literal igual. Então, aqui terminaria essa questão. Tá bom? Feito essa parte de multiplicação, gente, né? Trabalhado todo esse exemplo aí, a gente vai chegar em divisão, tá? A gente vai chegar em divisão, tá lá na página 91. Divisão de polinômio por monômio. Foi simples multiplicar, vai ser simples dividir também. As observações, eu só vou retirar alguns nomes que estão aqui. Então, observação. Se é divisão, eu vou dividir número com número. Primeira observação. E vou aplicar a propriedade de potência da mesma forma. Só que a propriedade de potência utilizada na divisão, ela tem somente uma observação, somente um diferencial. Repete a base e subtrai, tá? Subtrai os expoentes. Então ele traz aí, na página 91, completando as 4 operações elementares com polinômios, temos a divisão. E de início mostraremos apenas as divisões envolvendo monômio. Divisão de monômio por monômio. Então bora lá. Ao dividir um monômio por outro, efetuamos a divisão dos coeficientes, multiplicando o quociente pela divisão das partes literais. Nesse caso, faço uso recorrente da divisão de potência de mesma base, que conservamos a base e determinamos a diferença entre os expoentes, o que eu acabei de falar aqui para vocês, o que é que está anotado aqui no material, tá? Vou utilizar a propriedade, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Como exemplo do material, observa o que está aí, temos esse aqui, 18x ao cubo, dividido por x, 6x ao quadrado. Se eu vou seguir a regra de divisão, então, 18 dividido para 6, 3, ok? Aqui eu vou imaginar, ó, 3 menos 2. Não é isso que ele falou? Repete a base, subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2 daria quem? X elevado a 1. Então, não preciso colocar o expoente 1. Somente 3x. Muito simples. Vamos ver mais um exemplo aí do material. Ele traz 5a à quinta potência b, dividido, vou botar o melhor, 15, para a gente entender, 15a à quinta potência b, dividido por 3a ao cubo com b. Vou deixar dessa forma para a gente entender aí. 15 dividido para 3, 5. Então, vamos imaginar as variáveis aqui. 5 com menos 3, que vai dar a ao quadrado. Tá bom? E b, que aqui tem 1 e o outro também tem 1. Não vai dar zero? Né? Não vai dar zero? 1 menos 1, 0. Então, eu não preciso colocar quando o meu expoente dá zero. Então, meu cálculo final seria desta forma aí. Tá? Meu cálculo final pararia dessa forma aí, ok? Dando continuidade ao nosso material,
ele chega em divisão de polinômio por monômio. Vamos fazer a leitura. Para dividir um polinômio qualquer por um monômio, basta dividir pelo monômio cada termo de polinômio dado com dividendo. O monômio dado com divisor deve ser não nulo. Os quocientes são adicionados ou subtraídos de acordo com os sinais dados no polinômio. Eu vou pegar o exemplo B, porque ele está mais completo, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Observa aí esse exemplo que está no material. 48 a quinta potência com B é sexta potência, mais 12a a quarta potência com B ao cubo, dividido por menos 6a ao quadrado com B ao cubo. Tá certo? Esse exemplo eu tenho aí. Da mesma forma que a gente fez em multiplicação, fazendo por parte, a gente vai usar essa linha de raciocínio e vai fazer aqui em divisão também, tá bom? Então, bora lá. Eu vou começando fazendo aqui a divisão de 48. Vamos fazer de conta que não tivesse essa outra parcela, tá? Vamos fazer que não tivesse essa outra parcela. Então, 48 dividido para 6 daria 8. Mais vezes menos, menos. A quinta com A ao quadrado, a gente já sabe que eu vou ter a letrinha A aqui e fazer 5 menos 2, que vai dar 3. B também, então 6 menos 3, 3. Já dividi a minha primeira parte, tá bom? Vamos para a segunda. Mais vezes menos, menos. 12 dividido para 6, 2. A quarta com A ao quadrado é 4 menos 2, que vai dar 2. E B, eu tenho aqui B ao cubo, B também lá ao cubo. A gente já viu. Se os expoentes são da mesma quantidade, zera a questão, eu não vou colocar a variável que zerou. Então, aqui estaria o cálculo com resolução final. Simples demais também, né? Resolver uma questão desse tipo. Para fechar o nosso conteúdo, temos divisão de polinômio por polinômio, tá? Divisão de polinômios por polinômio. Muito simples também fazer uma questão desse tipo. Ele diz, a divisão de um polinômio por outro polinômio, ela pode ser feita por meio de um algarismo semelhante ao que é utilizado na divisão de números naturais. Entretanto, devemos nos alternar alguns detalhes. Ele traz esse exemplo aí. 6x ao cubo com menos 2x ao quadrado com menos 5x mais 7. Dividido, eu posso armar perfeitamente uma questão desse tipo, por menos 1. Tá bom? Primeira coisa que eu tenho que ter cuidado em uma resolução de divisão desse tipo é observar se ele está em ordem decrescente, né? Essa parte aqui, ó, em ordem crescente, do maior para o menor. O meu expoente está 3, 2, aqui 1, então tá perfeito, tá bom? Se não tivesse, a gente teríamos que acrescentar as outras casas aí. O material tem outras observações desse tipo. Se é por dois números que a gente observa aqui, x com menos 1, a gente vai ter que dividir dois números aqui também. Lembrando que o que eu vou pensar primeiro é sempre no primeiro termo. Como é que eu vou fazer para cortar esse primeiro termo? Porque o restante vai seguir aquela linha normal, de divisão, de subtração, de eliminar e dar resto zero. A não ser que a conta não seja exata, tá bom? Lembrando que sempre eu vou estar de olho nos meus sinais para que o número que eu multiplique por o valor que está dentro do meu quociente, ele venha com sinal oposto. Por que sinal oposto? Senão eu não tenho condição de cortar, tá? Senão eu não tenho condição de fazer a subtração. Então, bora lá. Se eu quero eliminar 6x ao cubo, eu vou ter que multiplicar aqui por 6x ao quadrado. Por que 6x ao quadrado? Quando eu faço 6 vezes 1, que é o número que tem aqui, eu resulto em 6.
x ao quadrado com x dá x ao cubo. Ele tem que ser positivo aqui, porque ele vai vir de forma negativa. Então já tem a possibilidade de corte, tá? Mas aí eu estou multiplicando por x, e por 1 eu tenho que multiplicar da mesma forma. Mais vezes menos dá menos, e ele vai vir aqui como um mais. 6x ao quadrado multiplicado por 1 dá 6x ao quadrado. Eu só consigo eliminar um de cada vez, tá? Aqui eu vou fazer a operação normal. Mais 6x ao quadrado com menos 2x ao quadrado daria 4x ao quadrado, porque eu vou aplicar aquela regra de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. As demais operações eu irei repetir, tá bom? Tranquilo até aí, né? Vou pensar em um número que faça me eliminar 4x ao quadrado, multiplicando por x. Então, se é quadrado, eu já sei que vai ser x. Se é para dar 4, 4x. Sinal para vir trocado, positivo, porque mais com mais dá mais. E ele vai ter que vir como negativo para eu poder eliminar. Então, menos 4x ao quadrado, já eliminou. 4x vezes menos 1, então bora lá. Mais com menos, menos, e ele vai vir como um mais. 4x vezes 1, 4x. Menos 5x com mais 4x vai resultar em x, né? Menos x, porque o sinal do maior está com um numeral 5, menos x mais 7. Da mesma forma, eu vou pensar em um número que, multiplicado, eu elimine pelo menos um numeral x, a letra x. O numeral 7 ele pode ter resto. Então, bora lá. Por menos 1. Por que por menos 1? Menos com mais dá menos, e ele traz para cá como um mais. E 1 vezes x dá x, menos com menos mais, ele vem para cá como menos, sempre sinal trocado, e 1 vezes 1, 1, tá? Eliminei aqui a variável x, não sobrou nada, mais 7 com menos 1, 6. Aqui torna-se a ser resto da minha divisão. Tá certo, gente? Então, qualquer dúvida na resolução, tem vários trabalhos aí para ser feito, várias atividades para serem produzidas. Qualquer dúvida, vocês falam comigo. E na medida do possível, a gente vai retirando essas dúvidas que surgirem aí, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Até lá.